E a professora Marcele, as perguntas que ela não respondeu, ela vai responder agora na sequência. Eu vou repostar as perguntas, tá bom, no chat, e ela vai respondendo uma por uma, tá bom, pessoal? Na sequência agora da nossa palestra, do nosso evento, a próxima palestra ela vai ser proferida pelo professor doutor Rafael Rezende. O professor Rafael Rezende, ele é doutor em ciências pelo Departamento de Nefrologia da Faculdade de Medicina da USP. Ele é atualmente professor na Universidade Paulista, Unip, e coordenador do Grupo de Estudos em Fisiologia do Exercício aplicado às doenças crônicas e envelhecimento na mesma instituição. E ele vai proferir a palestra Exercício Físico como tratamento para doença renal crônica. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua disponibilidade de estar conosco nessa manhã e a palavra é sua. Boa palestra. Obrigado, Leandro. Todo mundo está me escutando direitinho aí, eu espero que sim. Então, primeiramente, gente, bom dia. É um prazer estar aqui para conversar um pouco sobre esse tema, que na verdade é um tema até um certo ponto não muito explorado, mas de extrema importância, que é o exercício e a doença renal crônica, né? Como um fator extremamente importante, tá? Vou falar um pouquinho para vocês e aí ao longo do final da palestra a gente conversa um pouquinho melhor. Explicando um pouquinho para vocês, vamos lembrar, o rim ele é um órgão responsável por manutenção de volume e de composição de fluidos extracelulares dentro dos limites fisiológicos. Então, basicamente, quando a gente está falando do rim, a gente está falando de uma ferramenta, de um órgão que vai fazer regulação, tá? Então, esse papel regulador do rim é muito importante. A gente tem muito aquela coisa de achar que o rim ele é ligado lá ao sistema urinário, porque ele vai fazer eliminação de urina, etc., e acaba esquecendo um pouco do papel regulador dele. Então, o rim, além desses processos, ele é responsável. Regulação de volume de água, balanço hidroeletrolítico, balanço e equilíbrio ácido-básico, conservação de nutrientes, excreção de resíduos metabólicos, que é muito importante, regulação autonômica. Então, quando a gente fala de controle de pressão, a primeira coisa que você tem que pensar é no rim. Ele é um dos principal responsável por regulação de controle de pressão a longo prazo. Você vai ter aí baroreflexo, você vai ter alguns catecolaminas, sistema renina-angiotensina fazendo controle, tentando fazer equilíbrio, mas quem vai realmente controlar a sua pressão é o rim, tá? Ele vai fazer produção de glóbulos vermelhos de eritropoetina, que é muito importante quando a gente fala de exercício, que é muito importante quando a gente fala, por exemplo, de anemia, casos assim, e regulação de metabolismo ósseo e de cálcio de fósforo. Então, um rim normal, ele tem essa característica bonitinha que vocês estão vendo, essa conjectura de vasos, de veias, de composição de cálice, onde vai estar basicamente o néfron. O néfron é o que a gente chama de unidade funcional do rim. A gente tem aí milhões de néfrons dentro do nosso rim que ficam lá, que são responsáveis por fazer a filtragem, a reabsorção e a secreção de substâncias que vão entrar dentro da nossa corrente sanguínea, que vão vir e voltar, tá? Então, basicamente, de forma geral, o rim recebe o sangue, faz o processo de filtragem, joga fora o que não precisa e reabsorve o que é preciso dentro do nosso processo, tá? Então, basicamente, em um rim normal, a gente vai ter a eliminação de produtos indesejáveis do metabolismo e regulação de homeostase, tá? Além disso, vai fazer o controle de volume extracelular, concentração de eletrólitos, pressão osmótica de meio termo, pH, tá? Controle de pressão arterial, produção de eritrócitos e produção de vitamina D. Se você olhar esse conjunto aqui em preto que eu coloquei, gente, basicamente o exercício vai mexer em tudo isso aqui. É extremamente importante um rim controlado.
O problema é quando o rim não está controlado, que é a doença renal crônica. Tá? A doença renal crônica, gente, ela é definida como uma anormalidade funcional ou estrutural presente por um período acima de 3 meses com implicação para a saúde. Ah, professor, meu primo bateu de carro, teve que fazer hemodiálise. Ele é doente renal crônico? Não, porque ele teve um componente que a gente chama de doença renal aguda. É algo que aparece por um determinado momento, mas ela vai sumir ao longo do tempo, tá? O rim consegue se recuperar. No caso da doença renal crônica é diferente. Isso aí é uma perda funcional ou estrutural por um período de 3 meses, acima de 3 meses. Então, está acima de 3 meses, temos um problema aí, tá? Basicamente, gente, ele é um problema de saúde pública mundial, tá? Em 2008, se eu não me engano, o órgão responsável nos Estados Unidos, ele avaliou que mais ou menos 13% da população americana tinha estava em algum estágio da doença renal crônica, que eu vou comentar daqui a pouco para vocês. No Brasil, a gente não tem, obviamente, esses dados bonitinhos de quem tem e quem não tem. A gente tem apenas o dado das pessoas que estão em algum tratamento substitutivo, que é hemodiálise, diálise peritoneal e etc. Então, se você olhar de 2000 até 2018, foram dados que saíram pela Sociedade Brasileira de Nefrologia do ano passado, você vai ver que teve um crescimento absurdo nesses anos, tá? Esses 18 anos aí. E existe um outro estudo, também americano, de 2013, pelo mesmo órgão, falando que para cada paciente que está em um tratamento substitutivo, nós temos aí mais 20 que tem algum grau de comprometimento de rim. Então, ou seja, parece um problema muito pequeno, mas quando você coloca numa proporção maior, ele se torna um grande problema, tá? Então, basicamente, como que a gente estrutura esses estágios? Antigamente, a estruturação dos estágios da doença ela era feita apenas por taxa de filtração glomerular. Basicamente, a gente analisava a creatinina sérica ou a cistatina C do paciente, do indivíduo, e analisava se ela tinha uma taxa de filtração normal ou encaixada em algum desses estágios. Basicamente, o normal aí está em torno de 120, 110 mililitros por minuto por área corporal, tá? Então, era feita para a base apenas pela filtragem. Então, indo do G1, que é um rim que filtra acima de 90, até o G5, que é um rim que está o que a gente chama de estágio terminal da doença, o estágio final da doença, que é quando o rim para de ter uma função. Nos últimos anos, né, a partir de 2012, foi incluído não só a questão funcional, mas também a estrutural, porque a gente sabe que um rim que perde estrutura, ou seja, se você está perdendo estrutura, você está perdendo o néfron, que é a unidade funcional. Então, você está perdendo capacidade de filtragem. Então, ele entrou também a parte estrutural. E a gente, quando for falar daqui a pouquinho, a gente vai ver isso. Tá? Isso é um ponto importante. Por quê? Professor, como é que eu acabo com a estrutura do rim? Exemplo, um alto consumo de proteína durante muitos anos. Isso pode vir, porque o rim não filtra proteína. Então, se você está tendo, por exemplo, o que a gente chama de proteinúria, né, que é a proteína na urina, alguma coisa está errada, porque não era para estar passando, porque tem uma barreira ali que segura. Então, basicamente, para fazer uma analogia, se você tem uma agulha, é você querer passar um arame farpado numa agulha. A proteína é o arame farpado e o seu néfron, ali, sua unidade funcional, é a agulha. Ou seja, ou ela bate e não volta, ou você quebra a agulha. Então, no caso aqui, a gente está jogando o nosso rim, quebrando o nosso rim. E essa aqui é a aparência de um rim com perda de estrutura, aqui à direita, aqui, ó. Esse aqui é um rim normal, ó, à esquerda. E a direita aqui, ó, já é um rim com perda de estrutura ou com perda de funcionalidade, que normalmente, quando também tem perda de funcionalidade, a gente também tem perda de estrutura, tá? Então, basicamente, como isso acontece? A gente tem a perda de néfron,
essa perda de néfron ela vai gerar um aumento de fluxo, um aumento de pressão hidrostática dentro do glomérulo, fazendo uma hipertensão glomerular. Isso pode ter duas vias, tá? Uma via gerando lesão endotelial, gerando podócitos, que vai favorecer a liberação de inflamação, proliferação e, assim, fibrose, você vai perder néfron. Isso vai atacar a via da funcionalidade. Ou você pode ter essa hipertensão glomerular gerando uma proteinúria, ou seja, quebrando aquela barreira do glomérulo, gerando uma proteinúria, gerando inflamação. Tá? Como começa essa primeira perda de néfron aqui? Pode ocorrer ou por ação de uma hipertensão ou de um aumento de diabetes, do estágio de diabetes, ou por uma doença autoimune, tudo isso pode ocorrer. As duas principais causas no Brasil de doença renal crônica é a nefropatia hipertensiva e a nefropatia diabética, tá? Então, a consequência para isso aqui, tá? Esse acúmulo, perdeu função, esse acúmulo de produtos indesejáveis gera o que a gente chama de síndrome urêmica, que é, ou seja, pH alto, não consegue eliminar produtos indesejáveis, aumento de volume, tá? Você perde a capacidade de ter o equilíbrio eletrolítico, de ácido básico, você perde mecanismos reguladores de pressão, tá? Você tem uma queda da produção de glóbulos vermelhos, perda de balanço cálcio-fósforo, e isso é extremamente complicado. Então, nesse quadro maluco que a gente está vendo, como é que a gente vai encaixar o exercício? Por que o exercício é tão importante? Há alguns anos, os exercícios não eram indicados para doença renal crônica, porque se a gente parar para pensar, toda vez que a gente faz exercício, a gente redistribui o sangue para a área exercitada e tira sangue da área esplênica e renal, né? Só que isso não é bem assim, tá? Esse redirecionamento de sangue naquele momento não é tão prejudicial. Isso foi visto já. Então, o que a gente vai fazer? Então, o indivíduo tem a doença renal crônica, tá? Então, nesse sentido, nós vamos agir em duas pontas. Primeiro, nas alterações cardiovasculares. O indivíduo com doença renal crônica, ele morre muito mais por alterações cardiovasculares do que propriamente por uma perda no rim, tá? E problemas musculares. Isso vai gerar um processo de incapacitação do indivíduo, tá? E esse processo de incapacitação, somado a um sedentarismo, gera um paciente sedentário com doença renal crônica 62, uma chance maior de morte de 62%. Então, assim, essa pessoa tem muito mais chance, um indivíduo sedentário com doença renal crônica, de morrer em um ano do que um indivíduo ativo. Tá? Obviamente, gente, isso aqui é quando o indivíduo já está no tratamento substitutivo, que é hemodiálise, diálise peritoneal e o transplante. Tá? Lembrando que essas três, gente, a mais comum no Brasil é a hemodiálise. Você não vai ver tanta diálise peritoneal, você não vai ver transplante, você ainda vê um pouquinho. Ah, professor, peraí, mas transplante é tratamento substitutivo? Sim, o transplante, o indivíduo com doença renal crônica, ele não deixa de ser depois do transplante, ele não deixa de ser um doente renal crônico, porque o rim não recupera o 100%. Então, ele sempre volta com 70%, 60% da sua capacidade, ou seja, o indivíduo continua sendo doente renal crônico, só que agora ele tem um período maior, tá? Então, quais são as ações de exercício que vão atacar os problemas musculares? Esse estudo é um estudo de 2018 do Helberg. Ele procurou analisar dois conjuntos de exercícios de força, tá? Primeiro, o exercício de força normal, convencional, tradicional, e o segundo, o exercício funcional. Os dois aliados a uma prática de exercícios aeróbicos. Então, eram exercícios combinados, só que um voltado mais para o exercício de força e o outro voltado mais para o treinamento funcional. O que ele analisou? Então, eles viram que o grupo treinamento de força, ele melhorou a sua capacidade de caminhada, aquele teste que a professora Marcele acabou de falar, no caminhada de 6 minutos, que é um teste de avaliação funcional muito efetivo, tá? E simples de se fazer. Então, os dois grupos tiveram essa melhora, porque os dois faziam um treinamento aeróbico.
tá? Quando a gente fala da questão da capacidade de fadigabilidade do músculo, tanto o grupo treinamento de força quanto o grupo funcional tiveram melhoras em todos as suas ações. Qual é a principal diferença? Quando a gente analisa os dois grupos, tá? E aqui, ó, capacidade de força e tal, você vê que os dois grupos respondem da mesma forma. A diferença ficou aqui, tá? Quando a gente analisa o grupo força e o grupo que faz funcional, a gente viu que o grupo com força, ele tinha uma capacidade de diminuição de proteinúria dos dois grupos. Então, a gente está falando de grupo de indivíduos que têm entre estágio 3 e estágio 5, ou seja, que são indivíduos que já têm um acometimento muito grande, e que, se você consegue reduzir o processo de dano renal, você tem uma capacidade de trabalho muito grande. Você melhora isso, tá? Logo em sequência, um grupo daqui do professor do Pedro Halal, o Franklin Barcelos, ele mostrou que os indivíduos que faziam exercício também combinado, eles tiveram uma melhora na capacidade de sensibilidade à glicose, eles tiveram uma melhora da força, principalmente de membros inferiores, porque quando a gente analisa esses grupos, quando a gente vê esses grupos, o principal acometimento é efetivamente os membros inferiores, que é quando você tem mais perda de força. Então, ele teve essa resposta no teste de step e no teste de sentar e levantado de 30 segundos, que é muito importante. O que eles não viram, apesar de ter ali um leve processo, é uma melhora da filtração glomerular. Você vê que, se você notar aqui, ó, eles têm ali uma leve tendência a subir, mas não apresentou diferença significativa, tá? Agora, e o exercício de força, ele não vai alterar essa capacidade de melhora de filtração, professor, diretamente? Não. Esse estudo, que é um estudo de 2018, ele analisou a taxa de filtração glomerular via cistatina C e creatinina depois de 12 meses de intervenção. E o que eles notaram? Eles viram que não teve diferença na taxa de filtração glomerular e na cistatina C depois de 6 meses de treinamento, depois de 12 meses de treinamento, tá? Mantendo as taxas, tá? O que já é bom. Se o indivíduo já não progrediu, já é muito bom. Nesse ano, o pessoal aqui de Brasília, eles publicaram esse trabalho, onde eles fizeram um trabalho com treinamento de força e com restrição de fluxo sanguíneo, tá? O que eles analisaram? Eles acabaram vendo que o grupo que fazia um treinamento com restrição teve menor progressão da doença do que um grupo que fazia o treinamento de força normal. Os dois tiveram uma menor taxa de progressão, quando o grupo controle, ou seja, quem não fazia um treinamento de força progredia, a doença progredia muito mais do que indivíduos com treinamento, faziam treinamento de força, tá? Então, isso é muito importante. E principalmente porque a taxa de filtração sendo diminuída, ou seja, você demora a chegar a um certo ponto, tá? E as alterações cardiovasculares? Bom, quando a gente tem a doença renal crônica, a gente tem que entender que o sistema renina-angiotensina vai aumentar, vai estar ativado, e vai estar ativado o tempo todo. O sistema nervoso simpático vai estar ativado o tempo todo. Você vai ter uma disfunção arterial enorme. Você vai ter um enrijecimento arterial via calcificação de artéria. Tá? Você tem um aumento das toxinas urêmicas, que vai gerar aumento de pH, vai gerar aumento de condição de fadiga. Você vai ter um processo de anemia, porque a produção de eritropoetina está reduzida. Tá? Você vai ter uma maior retenção de sódio e de água. Tá? Você vai ter um aumento de PTH, aumento de catecolaminas, a inflamação, que é o fator principal da doença renal crônica, e alterações anormais no metabolismo ósseo, deixando esse osso um pouco mais fraco. Isso é muito importante também lá no treinamento de força,
porque o treinamento de força atinge essas anormalidades do metabolismo. Isso vai gerar alterações vasculares e cardíacas, tá? Principalmente cardíacas, gente. Quando a gente fala de doença renal crônica, o indivíduo morre por isso, por problemas cardíacos, tá? Então, nesse sentido, o exercício é muito importante, tá? Então, a gente tem disfunções da doença renal crônica no barorreflexo, a gente tem alterações de disfunção cardíaca, a gente tem aumento de inflamação e enrijecimento, a gente tem alteração do sistema nervoso simpático. Nesse sentido, o nosso grupo, pela Daniele, né? A Daniele fez o primeiro exercício analisando a hipotensão pós-exercício, mediadas por um decréscimo da atividade nervosa simpática em pacientes no estágio 2 e 3. Então, ela viu que pressão sistólica diminuía, pressão diastólica diminuía, mas o principal aqui era esse efeito aqui, ó, que é a diminuição da atividade nervosa simpática periférica, tá? Isso é de extrema importância porque uma atividade nervosa reduzida, simpática reduzida, reduz a ação do sistema renina-angiotensina, que, por sua vez, reduz o processo inflamatório, que é a cascata de processo inflamatório está ligado ao sistema renina-angiotensina. Então, quando eu tenho essa redução, isso é muito importante. Logo em sequência, o meu trabalho de doutorado também analisou isso. A gente viu que existe uma diminuição de pressão sistólica diferente, já também em grupo 3. Mesma coisa na diastólica. A frequência cardíaca, tanto no meu trabalho quanto no trabalho da Dani, ela deu um pouco alterada, que é um campo que daqui a pouco eu falo, tá? Mas o principal, o exercício ele teve uma ação anti-inflamatória. A gente analisou marcadores inflamatórios pró-inflamatórios e anti-inflamatórios, e a gente viu que no exercício aeróbio, uma sessão só, tá? Há um aumento das citocinas anti-inflamatórias, o que, para o processo de progressão da doença, é muito bom. Aquele estudo do pessoal de Brasília lá, com treinamento resistido com fluxo, também viu esse aumento do processo anti-inflamatório, que isso está diretamente ligado naquela cascata que a gente falou, tá? O que é importante? Essas duas últimas meta-análises, elas analisaram, as duas são de 2018, os trabalhos aeróbios em relação à progressão da doença. A primeira, que é de julho, ela acabou analisando que a pressão e a taxa de filtração glomerular não tem alteração com o exercício aeróbio. E a segunda teve redução da pressão arterial, redução dos marcadores inflamatórios, mas uma redução da progressão da taxa de filtração glomerular. Qual é a diferença entre as duas? A primeira meta-análise, ela fala basicamente de indivíduos que estão dentro do trabalho de hemodiálise, que aí a gente já sabe que o controle está piorado, diferente do segundo, que trabalhou exclusivamente com pacientes em estágio 2 e 3, pegando 4 ali um pouquinho, que não estavam em um tratamento substitutivo, tá? Para a gente finalizar, a gente tem esse posicionamento, é um posicionamento australiano que dá uma ideia de trabalho com a doença renal crônica, tá? Então, como a gente vai fazer os trabalhos, tanto no dia que o indivíduo um indivíduo que não faz diálise, ou o indivíduo que faz diálise, um dia com diálise e no dia sem diálise, que é importante também entender que tem diferenças, tá? Falar rápido da diálise, que não era muito foco, mas é importante a gente falar. Pessoal que está em trabalho de diálise, é extremamente importante que a gente faça esse exercício nas 2 primeiras horas da diálise. Diálise que dura em torno de 4 a 5 horas, sempre nas 2 primeiras. Porque a coisa mais interessante é que, quando a gente fala de doença renal crônica, de exercício físico para hipertensão, a gente sempre fala da hipotensão pós-exercício, que é um fator extremamente importante. Isso ocorre aqui na diálise, que é uma hipotensão aguda, porque todo esse processo gera um trabalho extremamente pesado, onde você tira muito volume do indivíduo, a pressão cai muito rápida. Então, se você fizer o exercício no final da diálise, que é quando essa pressão está caindo, você soma um processo de diminuição de pressão ao mesmo tempo. Então, a pressão cai demais, e não é isso que você quer que ocorra, tá?
É óbvio, a gente precisa de uma avaliação inicial. Normalmente, o que é utilizado é a bike, porque o catéter fica ou aqui no punho ou no pescoço, para fazer a troca, né? Então, é importante. Mesma coisa acontece nos exercícios do treinamento de força. Sempre também nas primeiras horas de doença renal de hemodiálise ou de diálise que você estiver fazendo, sempre com acompanhamento e monitorização da sessão, e aí você vai utilizar coisas mais simples, teraband, caneleira, halter, porque também não vai dar para você levar para o centro de diálise uma coisa tão grande. Tá? Gente, agradeço, deixo aqui os meus contatos para vocês, caso vocês queiram entrar em contato, perguntar alguma coisa, estou à disposição para as perguntas, tá bom? Muito obrigado a todos aí pela presença.